O tema central da semana não foi uma questão nacional, embora nós tenhamos aí várias questões nacionais em debate que são importantes, mas uma questão internacional que é a ameaça de invasão da Venezuela. Queria começar explicando a importância desse problema para a luta política no Brasil. Uma coisa que nós já falamos várias vezes, mas é sempre bom insistir, sempre bom voltar a tocar nesse assunto, né? E por quê? Por que é importante insistir nesse assunto? Porque se nós tivermos aí a paciência de percorrer toda a imprensa na internet, dos chamados sites progressistas, da esquerda, extrema esquerda, como é que a gente quiser chamar, nós vamos ver que o problema da Venezuela ocupa um lugar ultra secundário. Tem mais discussão sobre a Damares do que sobre a Venezuela. Essa aqui é a realidade. Então, esse fato, né, que é muito significativo, alguns desses sites de esquerda nem sequer mencionam a Venezuela. Tem uma matéria de um mês atrás, ou coisa que o valha. Esse fato que é muito significativo, ele revela, né, uma incompreensão e um estado da situação política brasileira que nós devemos analisar. A incompreensão é achar que o problema nacional está desvinculado do problema internacional, em primeiro lugar. Em segundo lugar, partindo dessa ideia de que está desvinculado, nós temos aí a seguinte situação. Ignora-se, né, a importância crucial para o desenvolvimento da luta política no Brasil do que está acontecendo na Venezuela. No Brasil, nós temos aqui uma luta contra um governo, que é um governo que foi imposto por um golpe coordenado pelo imperialismo norte-americano e pelo imperialismo em geral, né? E nós temos um governo que é completamente subserviente ao governo norte-americano. Quer dizer, numa grande medida, né, a permanência desse governo, a força desse governo está assentada no apoio que ele recebe do imperialismo contra outros setores, contra diversos setores da própria população brasileira. Bom, se o imperialismo que está atacando a Venezuela for derrotado ou for vitorioso, isso vai ter uma influência enorme e imediata na relação de forças da luta política interna do Brasil. Não há dúvida nenhuma disso. Então, do ponto de vista, né, de traçar uma estratégia política, do ponto de vista de traçar uma política diante da situação da luta que se trava no Brasil, o problema da Venezuela se coloca nesse momento como um problema central, né, que interessa a todos os brasileiros, pelo menos interessa a maioria dos brasileiros que querem ver derrotada a ofensiva neoliberal de características fascistas do governo e do imperialismo. O fato de que a maior parte da esquerda não dê a devida importância para a questão revela, por um lado, uma inconsciência do que realmente está em luta, né? Essa inconsciência não é gratuita, não é acidental. Ela está relacionada com uma concepção que tem prevalecido desde o primeiro momento do golpe de Estado no Brasil, de que o golpe de Estado é um fenômeno que está ligado aqui a pequenas intrigas políticas dentro do Brasil, principalmente intrigas de caráter parlamentar, né? Já na época falaram que o golpe foi dado por uma vingança, porque não sei o que o governo da Dilma Rousseff fez, o golpe foi dado porque o pessoal queria não sei qual outro objetivo menor na situação política e tudo mais. E isso daí continua
vigente pelo que a gente pode perceber, né? É uma concepção de tipo parlamentar que se apega às pequenas intrigas e manobras parlamentares como se fossem essas intrigas e manobras, né, a engrenagem fundamental da luta política do país, quando isso, na realidade, é um fator absolutamente secundário. A gente vê hoje também que a grande preocupação da esquerda é com coisas relativamente secundárias do governo Bolsonaro. Nós vamos voltar nesse problema aqui mais para frente, né, ao falar da luta contra o governo aqui. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais a esquerda não vê o problema da Venezuela como um problema crucial.